A infância de Jesus, segundo o Evangelho, e as revelações de Ana Catarina Emmerich. Continuação do capítulo 13, a viagem da Sagrada Família. Em Heliópolis, a quarteirões da cidade edificados sob trabalhos de abóbada, por onde corre água, a travessia dos rios efetua-se graças a troncos de árvores enterradas no lodo. Vi templos quase intactos e colunas semelhantes a torres, a cujo alto se subia por degraus exteriores. Vi outras colunas e esguias cobertas de figuras estranhas e pontiagudas, assim como enormes figuras semelhantes a cães aninhados, esfinges, mas de rosto humano. A Sagrada Família passou a habitar parte daquele edifício abandonado, aproveitando o espaço vazio entre algumas colunas que vieram a servir de apoio para um andar superior. Foi também no intervalo dos pilares ligados por um tapume de madeira que São José montou a sua oficina de carpinteiro. Numa dessas divisões, vi também um altar coberto de pano encarnado e branco e no alto uma lâmpada acesa. São José, no seu exílio, ocupava-se principalmente em trabalhos de madeira próprios da terra, como escabelos ou tamboretes de 3 pés, cabazes e tapumes de verga entrelaçada, destinados a divisórias internas para casas e cabanas de gente pobre. Viu fabricar também umas guaritas de madeira leve, destinadas a abrigos para o sol em lugares de vigilância. Também era frequente vê-lo em serviços fora da sua oficina. Também via a Santíssima Virgem nos seus trabalhos de tecelagem ou crochê, fazer uso de um pau a findar em massa, mas não sei como é que o utilizava. Assim como a vi trabalhando no fabrico de tapetes e artigos de malha. Algumas mulheres procuravam-na. Ao norte da cidade de Heliópolis ficava a terra de Gesem, que foi morada dos filhos de Jacob. Viviam lá muitos judeus entregues às práticas supersticiosas, à mistura com atos do verdadeiro culto, segundo o rito de Moisés. Tendo erigido um templo, quiseram os seus antepassados igualá-lo em tudo ao que Salomão edificara em Jerusalém, mas com os anos foram caindo em idolatria, a ponto de adorarem um bezerro de ouro, chegando a colocar na arca do santuário objetos repugnantes e indignos de culto. Vi que outros, de tal maneira, se corromperam que adoravam figuras semelhantes a furões, invocados por eles contra os crocodilos, praticando também purezas abomináveis, julgando por meio delas apressar a vinda do Messias. Para os judeus, estabelecidos mais nas proximidades de Heliópolis, foi São José encarregado de levantar uma casa de oração ou sinagoga. Nela é que as famílias do sítio se reuniam sob a presidência de um sacerdote, já avançado em anos. Lá havia a Sagrada Família associada à restante comunidade. A matança dos inocentes. Os reis magos, terminada a adoração do menino, voltaram às suas terras, seguindo por outras vias. Naquela data, andando Herodes preocupado com a solução de negócios e família, foram-se-lhe amortecendo os receios e apagando a lembrança do recém-nascido. Porém, o regresso da Sagrada Família Nazaré, com a apresentação do menino no templo, acompanhada das predições de Simeão e Ana, voltaram a avisar-lhe a lembrança daqueles homens do Oriente e das recordações que lhes fizera. Para a execução dos seus planos sanguinários, ordenou Herodes o alistamento de homens que armou e municiou numa praça da cidadela. Viu-os empunhando lança e cingindo espada. O escudo tinha um pouco a forma de meia-lua. Alguns levavam as pernas cingidas de tiras de pano. A espada de folha larga era curta e vi que todos usavam capacete. Tais foram as primeiras ordenações para a matança dos inocentes. No dia imediato, vi de novo Herodes consultando alguns escribas
e visivelmente agitado. Os soldados seguiram para vários destinos, incluindo Belém, ocupando os principais pontos com o fim, talvez, de impedir qualquer gesto de sublevação ou porventura abafar os rumores exultantes do ato que o rei premeditava. Os soldados entram em Hebrom e noutra povoação situada para os lados do Mar Morto, de nome Gilgal. Velhaco e astuto como era, o velho Idimeu não deixou transparecer o objetivo das suas manobras. Os habitantes, nada compreendendo do que se estava a passar, olhavam para tudo o que viam, fazendo as mais variadas suposições sobre tão insólitos movimentos da força armada. Então Herodes, vendo que havia sido iludido pelos magos, irou-se muito, mandou algozes, matou todos os meninos que havia em Belém e em todo o seu termo, de 2 anos para baixo, conforme o tempo que tinha averiguado dos magos. Cumpriu-se então o que foi anunciado pelo profeta Jeremias, que diz: ouviu-se um grito em Rama, choro e grande lamento. É Raquel que chora os seus filhos e não quer ser consolada, porque eles já não existem. Mateus 2, 16 a 18. Este acontecimento foi revelado por um anjo à Santíssima Virgem em Heliópolis, quando Jesus tinha 1 ano e meio de idade. João Batista, já com 2 anos de idade, continuava escondido no deserto, a partir do decreto de Herodes, ordenando que as mães apresentassem os seus filhos com menos de 2 anos de idade. Nesse dia, vi as mães com seus filhos a caminho de Jerusalém. Algumas traziam 2, vindo um ao colo e o outro pela mão. Fez-se espalhar a notícia que o rei lhes ia distribuir prêmios como recompensa da sua fecundidade. A degolação efetuou-se em 7 lugares diferentes. Hoje vi chegar a Jerusalém as mães de Hebrom, Belém e de outro lugar também ocupado por soldados. Encaminharam-nas para um grande prédio, chamado Palácio da Justiça, junto do edifício que mais tarde foi morada de Pilatos. Havia uma construção maior ao centro, que parece ter servido já de sinagoga, e 2 menores laterais. À frente abria-se uma grande praça murada. As mulheres foram conduzidas para as casas mais baixas, e quando aí se viram fechadas, suspeitando de alguma cilada, começaram a lastimar-se e a chorar. Ali ficaram durante toda a noite. Hoje, 9 de março, depois do meio-dia, vi um quadro horroroso. Foi a matança dos inocentes. No edifício mais alto, encontravam-se várias personagens. Uma delas, vestindo um manto encarnado, com forros brancos, pareceu-me ser o próprio Herodes. Nos baixos deste corpo do palácio, que era o da justiça, abria-se uma grande sala em forma de cárcere, e como as mães fossem chamadas uma por uma, ao passarem por este lugar, eram-lhes tirados filhos, que um grupo de 20 soldados degolava no pátio interior. Vi que, tomando da espada, lhes cortavam a garganta, atravessando-lhes em seguida o coração com uma lança. Foi um espetáculo horrível. Os meninos, mortos dessa maneira, eram atirados para o meio do pátio e ali ajuntados em pilha. As mães, ao verem o destino dos filhos, davam gritos lancinantes, arrancando os cabelos de dor e desespero. Fim da carnificina que se prolongou pela tarde fora, abriram-lhe mesmo um grande fosso onde enterraram as crianças mortas. No lugar dessa mortandade, realizavam-se antigamente as execuções capitais. O número de meninos degolados neste dia foi mais de 700. São João no deserto. Santa Isabel, sendo prevenida por um anjo da matança próxima dos inocentes, tomou seu filho João
e fugiu com ele para uma gruta mais afastada que a primeira, e com ele ficou uns 40 dias. Vindo esse período de tempo, durante o qual um essênio da comunidade do Monte Horebe, ainda parente de Santa Ana, trazia de comer ao menino, retirou-se aquela bem-aventurada mãe para a sua casa de Jutá. A ajuda do eremita do Horebe em breve pôde ser dispensada, pois João vivia melhor no convívio dos animais silvestres do que na companhia dos homens. Sendo destinado para crescer no caminho da inocência, fugia de tudo o que era malícia humana ou tivesse aparências de pecado. Como Jesus, também não aprendeu nas escolas. Era o Espírito Santo que o instruía. Viu muitas vezes rodeado de luz sobrenatural e ao lado figuras luminosas semelhantes a anjos. O deserto em que vivia não era estéril e árido. No meio dos rochedos cresciam arbustos com bagas e cerejeiras selvagens de que se alimentava. Entre João e os animais havia um traço de união, uma íntima familiaridade que os aproximava e confundia como se todos fossem crianças. Todavia, essa atração e simpatia era maior nas aves do céu, que lhes pousavam nos ombros e lhes serviam de mensageiras. São João parecia compreendê-las e falava-lhes como a pessoas familiares. Do meio das rochas, o santo eremita descia aos rios e subia-lhes a corrente. Os peixes, obedecendo a sua voz, aproximavam-se das margens e acompanhavam-no. Com o tempo, vi que João se foi afastando da pátria onde nascera, talvez por causa dos perigos que o ameaçavam. Os animais, que lhe tinham grande amizade, serviam-lhe de mensageiros e avisavam-no da proximidade dos inimigos. Se os homens o procuravam, ia refugiar-se nos esconderijos, permanecendo cada vez mais nos desertos, como fazia já em menino. Vestiu-se durante toda a vida de pele de animais, trazendo sempre na mão o cajado de pastor. Por 2 vezes se aproximou da terra onde nascera, encontrando-se com os seus pais, que o desejavam junto deles. Por meio de revelações deviam saber onde é que ele se encontrava, pois sempre que Isabel o ia procurar, João vinha ao deserto ao seu encontro. A Sagrada Família em Matareia. Ao fim de 10 meses, e quando Jesus atingiu a idade de 2 anos, a Sagrada Família, faltando-lhe o trabalho e vendo-se a cada passo perseguida, pois eram frequentes as perturbações nos templos dos ídolos, resolveu deixar Heliópolis e aproximou-se de Mênfis. Seguindo pela margem do rio Nilo a caminho do sul, tiveram de se abrigar no vestíbulo de um templo pagão. Como muitos outros, o ídolo nele adorado tinha a cabeça parecida com a do boi e era guarnecido de 3 chifres. Na altura em que a Sagrada Família se aproximava, caiu por terra, partindo-se ao meio. Verifiquei então a existência, no costado do animal, de aberturas várias, onde queimavam as oferendas. Como se levantasse grande tumulto e prendessem a Sagrada Família, ameaçando-a, um dos principais levantou-se no meio deles, dizendo que mais lhes aproveitava pedir a ajuda do Deus desses estrangeiros do que persegui-los. Falou-lhes dos flagelos que os antigos egípcios sofreram, nomeadamente da morte dos primogênitos por essa terra, maltratarem o povo a que estes pertenciam. Deixando-os seguir em paz, continuaram subindo a margem do rio até uma povoação fronteira a Mênfis, que lhe ficava à nascente e se chamava Troia. Os terrenos eram ali muito lamacentos, formando o Nilo, pelo seu espraiamento, várias ilhas. Uma parte da primeira daquelas cidades fora construída nesta margem, ao tempo dos faraós. Lá se via ainda um palácio com torre acastelada, onde por vezes subia a família do soberano. Vi também o lugar dos canaviais, onde foi encontrado Moisés quando menino.
Mênfis formava como que 3 cidades nas 2 margens, tendo uma delas o nome de Babilônia, mais a jusante do rio. Na passagem da Sagrada Família por ali, vi que entre Heliópolis e Mênfis jaziam muitos lugares abandonados e em ruínas. Nos tempos de maior grandeza, que foi o domínio dos faraós, com os muitos canais, diques de pedra e palácios, as edificações entre aquelas 2 cidades sucediam quase sem interrupção. Maria e José, sendo mal recebidos em Troia, resolveram retroceder no sentido montante. Deixaram à direita a povoação de Babilônia, já abandonada e quase a afundar-se no meio do lodo. Ao fim de uma caminhada de 2 léguas, chegaram a um lugar, nas proximidades de Heliópolis, situado numa língua de terra. As águas do Nilo banhavam-se por 2 lados e tinha agora o nome de Matareia, pois o antigo fora outro diferente. As casas onde vivia a gente do sítio eram construídas com folhagem de tamareiras e lama endurecida ao sol. Ali é que São José encontrou trabalho, dedicando-se à construção de casas mais sólidas, feitas de madeira entrelaçada. Sobre elas, utilizando os terraços jamais resistentes, podiam os habitantes viver uma parte do dia. Como aqui, com a presença da Sagrada Família, derruíssem alguns ídolos, surgiu também um sacerdote que, falando à multidão, acalmou os ânimos, recordando igualmente os castigos já sofridos pelos seus antepassados. Em volta de Matareia, viviam alguns judeus que, ao verem os exemplos da Sagrada Família, se foram aproximando dela e em breve constituíram juntos uma comunidade que passou a reunir-se num templo pagão abandonado por eles transformado em sinagoga. À sombra dela passaram a cantar os salmos, tornando-se São José como que o pai de todos. As indústrias e gênero de vida dos habitantes desta terra eram muito rudimentares. Viviam da extração de turfa e usavam na maior parte utensílios de pedra e ossos. Foi São José quem primeiro começou a usar instrumentos mais aperfeiçoados. Nos primeiros tempos, a vida da Sagrada Família foi cheia de privações, principalmente São José, como foi dito, por trabalhar no fabrico de cabanas. Mas os naturais, por ele ser estrangeiro, tratavam-no como escravo e ora lhe pagavam o salário, ora o despediam sem qualquer retribuição. A falta de madeira para cozinhar, vi queimar em erva seca e canaviais do rio, sendo salobra toda a água do sítio. São José em breve concluiu a casa destinada à Sagrada Família e dividiu-a em compartimentos. Tinha ao centro um lar e possuía, entre as peças de mobiliário, alguns escabelos e mesas pequenas. A gente da terra comia sentada no chão. Ali viveram alguns anos, e durante eles vi cenas várias relativas à sua vida de exílio. No quarto destinado à Santíssima Virgem havia uma cavidade onde colocavam o leito do menino. Junto dele, vi muitas vezes Maria de joelhos e orando. São José dormia sempre em lugar diferente. No outro sítio da casa, preparavam um oratório onde os 3 se reuniam para as orações do costume. A morte de São Zacarias. João Batista, depois que por uma ordem especial de Deus abastecera de água a Sagrada Família em viagem para o Egito, regressou ao ermo onde se refugiara, continuando a vida de solitário no deserto. Como os pais ficassem vivendo em Jutá, voltou mais tarde para junto deles. Tornei a vê-lo na cidade dos 4 para os 5 anos, quando, acompanhado de Santa Isabel, de novo se refugiou no deserto. Zacarias, que se ausentara, talvez para não assistir à separação do filho que amava estranhamente,
tinham-lhe dado a bênção no dia anterior. Vi a mãe de João caminhando a passo firme ao lado do filho. Isabel era uma mulher cheia de ânimo, de porte elevado e figura agradável. São João, de olhar límpido e alma simples, logo que deu entrada no deserto, tomou a dianteira, caminhando lesto e de passo resoluto. A princípio, tomaram juntos o caminho em direção ao norte, deixando à direita uma extensão ou talvez corrente de água. Transpondo em seguida uma ribeira, viu seguir na via do nascente até se internarem numa garganta apertada entre penedias. Foi aí que ficou a viver João Batista. As rochas eram agrestes na cumeada, mas no fundo cresciam arbustos de fruta silvestre, como cerejas, bagas e outros. Foi esse o lugar escolhido para a vida contemplativa de São João. Isabel abraçou o menino e, ao despedir-se dele, apertou-o por 3 vezes ao coração. Tornei a vê-la já no final daquele desfiladeiro, voltar-se chorando e dizer adeus ao filho. Durante as visões deste novo período da vida de São João no deserto, estava eu muito doente, mas Deus concedeu-me a graça de assistir a todos esses fatos, e como visse João afastar-se mais e mais de sua mãe, senti-me dominada por uma grande tristeza, pois me parecia que dificilmente voltaria a encontrar a casa dos pais. Porém, uma voz tranquilizou-me, dizendo: sossega, o menino sabe muito bem os caminhos por onde tem de seguir. Pareceu-me que, estando eu igualmente no deserto, João Batista, iluminando-me o espírito, mostrava como é que, reprimindo os sentidos e mortificando-se, ia dia a dia subindo nos caminhos do Senhor. Nada, porém, me podia surpreender, porque ao tempo em que eu, quando pequena, vigiava o gado no pasto, via também muito familiarmente com João no deserto. Sempre que eu lhe queria falar, chamava-o assim: São Joãozinho, vem aqui. E o menino ali aparecia, dando-me os ensinamentos que lhe pedia. Por isso, não era para mim motivo de surpresa que São João aprendesse tantas coisas no convívio com os animais e as plantas do deserto, porque também eu, na minha infância, quando trabalhava nos campos ou ia buscar lenha à floresta, estudava e aprendia nas folhas e flores, como se para mim fossem livros abertos. A forma e a cor delas e os próprios animais que passavam era para mim uma fonte contínua de ensinamentos. Como eu falasse aos outros do que aprendia nas obras da criação, via que algumas pessoas me escutavam admiradas, mas a maior parte ria-se de mim, e desde então fui me acostumando a guardar para meu aproveitamento o que aprendia nas obras de Deus. Continuando nas minhas contemplações a fazer companhia a São João no deserto, vi como se ia familiarizando com as flores e os animais. As aves, porém, tinham por ele uma particular amizade. Obedecendo a sua voz, associavam-se aos cânticos em honra do Senhor e nas caminhadas pelo deserto acompanhavam-no em bandos, mostrando-lhe a direção que devia seguir. Chegando a vez de Zacarias subir ao templo, aproveitou Santa Isabel a ocasião para visitar o seu filho. São João Batista fora predestinado para viver na solidão e afastado de todo o comércio humano, recebeu uns dons sobrenaturais do Espírito que instruía na inteligência e sabedoria de Deus. Foi assim que a providência se encarregou de dispor tudo para os próprios acontecimentos humanos e obrigaram a buscar um refúgio no deserto, tendo para lar no alto o céu estrelado e embaixo o convívio familiar dos animais. Jesus tivera de fugir para longe, vivendo em terras do Egito, a fim de escapar à fúria de Herodes. Por sua vez, João Batista, o precursor, como os fatos extraordinários que lhe precederam o nascimento se tornassem conhecidos do mesmo tirano, é obrigado a buscar um refúgio nas solidões do deserto.
Por mais de uma vez, Herodes, sem exercer violências, antes, por vias persuasivas, mandou inquirir Zacarias qual o sítio onde se encontrava o Batista. Em face das respostas do santo ancião, resolveu empregar meios extremos. Quando Zacarias, já próximo da porta de Belém, se encaminhava para o templo levando as vítimas destinadas ao sacrifício, viu-se inesperadamente rodeado de soldados que o prenderam e encarceraram no cárcere perto do Monte Sião. Como se recusasse a declarar o sítio onde se encontrava o filho, infligiram-lhe torturas tão cruéis que veio a expirar no meio delas. Ao terem conhecimento da morte do santo sacerdote, os seus amigos levaram-lhe os restos mortais que sepultaram não longe do templo. Este Zacarias não é aquele que foi morto entre o templo e o altar por motivo de uma disputa sobre a linhagem do Messias e a primazia de lugares que se arrogavam algumas das principais famílias. Quando Isabel regressou do deserto, foi durante uma parte da viagem, acompanhada por João, que a certa altura, recebendo a bênção da mãe, voltou a refugiar-se na solidão. Ao dar entrada na sua casa de Jutá, é que soube da morte cruel de Zacarias. Apoderou-se dela tão grande dor, que abandonando a casa e o que nela possuía, foi reunir-se a seu filho, junto do qual morreu pouco antes de a Sagrada Família voltar do Egito. Foi aquele essênio do Monte Horebe, o mesmo que assistia a João, que a enterrou no deserto. João, sepultada a mãe, deixou aqueles rochedos e, afastando-se mais ainda da casa paterna, internou-se no deserto, agora plano, até encontrar um lago em cujas margens ficou a viver. Muitas vezes vi junto dele figuras luminosas de anjos que o instruíam e vi que São João, com uma ingenuidade infantil e sem acanhamento, lhes falava familiarmente. O santo precursor veio ainda uma vez secretamente à casa que fora dos pais, onde estava a morar uma sobrinha de Santa Isabel. Neste tempo, era já quase homem. Continua a vida de José e de Maria no exílio.